Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Sejam todas bem-vindas essa noite, onde Deus tem algo para falar conosco, amém? Eu vou começar nessa noite agradecendo, né? Nada como a gente ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Quero agradecer as minhas discípulas, né? Que topam as coisas comigo. Agradecer a Dai, porque, como eu falei, é uma bênção de Deus tê-la na minha vida, né? É alguém que eu vi crescendo, que eu vejo sendo usada por Deus poderosamente. Que ministração tremenda, Dai. Amo você, minha querida. Então eu perguntava ao Senhor, né? O que seria para esse mês de agosto? Tantas possibilidades, né? E o Senhor falou, meu coração, vale de ossos secos. Ui, né? Arrepiei e falei, meu Deus, vale de ossos secos. Aí, mulher pensa em tudo. Falei, o que eu vou pôr no altar? Vou esparramar osso, misericórdia. Falei, Deus, o que será? O que o Senhor quer com isso? Né? Ah, esqueci, gente, minha mãe está aqui, ó, linda da minha vida, uma bênção de Deus. E aí o Senhor falava no meu coração, vale de ossos secos. E eu ficava, meu Deus, vale de ossos secos, parece uma coisa tão sombria, né? Com sequidão. Me vinha à cabeça medo, morte, né? Tudo assim de coisas negativas que a gente pudesse pensar, imaginar, vinha no meu coração e eu falava, meu Deus, como? O que o Senhor quer? E aí, o Senhor foi trabalhando na minha vida até que eu entendesse o que Ele tinha para essa noite. Vamos falar um pouco sobre o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel diz lá em Ezequiel 37, ele teve uma visão especificamente de um vale com ossos secos. Essa visão ele teve quando o povo de Israel estava cativo na Babilônia. E ali, junto com o povo de Israel, ele também se encontrava naquele meio, e o povo estava distante de Deus, porque havia um pecado, já não estavam seguindo ao Senhor, e esse povo se encontrava sem terra, cativo e sem esperança. O texto diz assim, abram comigo, por favor, Ezequiel capítulo 37. Amém? A palavra diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes. E se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito. Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso.
Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. Ó povo meu, os mostrarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? Vamos orar, amém? Pai, em nome de Jesus, nessa noite, ó Pai, eu te peço, ó Deus, que a Tua palavra seja revelada. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor encontre aqui, Senhor, corações sedentos da Tua palavra, Senhor. Sedentos, ó Deus, de cumprir o Teu chamado, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós colocamos, ó Pai, esta palavra diante de Ti, Senhor, que o Senhor possa mover em nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nesse texto fala sobre a visão do vale bem seco. Na minha versão ainda diz sequíssimo. Aí me leva a pensar que aqueles ossos estão sem vida já há muito tempo, né? Sequíssimos. Então você já imagina, né? Há muito tempo sem vida, sem perspectiva alguma, um vale sombrio e sem cor. Talvez nós podemos pensar: o que eu tenho com isso, né? O que isso tem a ver? Misericórdia, algumas falam, né? Mas Deus me levou a pensar sobre esta visão. Se nesse momento nós olhássemos para a nossa vida, pensa você aí sobre a sua vida, e se a nossa vida fosse separada, dividida por compartimentos, por lugares, né? E aí a gente olhasse com um olhar crítico, não aquele olhar misericordioso sobre nós, mas crítico. E aí você olharia e falaria para mim: ah, não, minha vida está tudo ok, tudo organizadinha, está tudo certo. Só que nesses compartimentos nós teríamos vida com Deus, né? Intimidade, família, filhos, casamento, ministério, amizades, emprego e tantas outras coisas. Eu sou daquelas que etiqueta a caixa, sabe? Então imagina, né? Tudo empilhadinho, tudo etiquetado. Tudo ali organizadinho. E se você olhasse para a sua vida, aí você ia falar para mim: ah, tá tudo tranquilo. É possível que cada uma aqui passeie pela sua própria vida e pense: ah, tá tudo beleza. Todas as áreas, ó, tá ok. Tivemos aí o desafio, né? O ato de amor, tá tudo tranquilo, meu casamento. Ah, meus filhos, tá tudo bem, estão aqui na igreja, né? Tá tudo beleza. Porém, a gente sempre tem aquele quartinho que a gente não quer mexer muito, né? Aquela gaveta que a gente vem, ó, vai entulhando. Ah, nas férias eu arrumo. A hora que eu tiver uma folga eu arrumo. E tem coisa na nossa vida que a gente evita até mexer. Ah, deixa quieto, né? Vamos evitar mexer, tá tudo bem. Já está tranquilo nessa área. Você pode dizer para mim: já passei tantas lutas nessa área que nem vale a pena mais abrir essa caixa, né? Esse compartimento aí está perdido, deixa como está. No primeiro versículo de Ezequiel 37, diz que ele está no meio do vale, ou seja, ele não vê o vale de longe, ele está ali, ó, ao redor. E ele anda, ele passeia por aquele vale. Imagine você tendo essa visão, né, no meio desse vale. Imagine você abrindo cada compartimento, encarando o pó, a sujeira, tudo que tem lá. Deus dá uma visão para o profeta para dizer que ainda havia esperança para Israel. Era um sinal para o povo que tudo podia ser mudado. A situação que eles estavam vivendo não podia ser mudada, e Deus promete e Ele cumpre. Ele tem o tempo dele. Não é no nosso, é no tempo dele, mas Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Deus é um Deus de restauração. Diga comigo: Deus é um Deus de restauração. Amém. Mas que vocês tomem isso como verdade para a vida de vocês. Não só uma repetição. Olha a importância do que vocês estão falando.
Olha o poder da palavra. Amém? Ainda que a situação ao nosso redor seja ruim, seja difícil, às vezes você pode até dizer, eu tenho uma causa que ela é impossível. Deus pode agir nessa causa. Eu não sei que causa é, não sei que compartimento você pode abrir hoje, mas Deus pode agir nessa causa. Talvez hoje você tenha vindo para o culto sem expectativa. Talvez você tenha vindo, é um culto de mulheres. Eu vou lá, né? Quero ouvir, vamos ver o que tem para hoje. Mas ouça o que diz a palavra. Né? Quando eu li aqui o capítulo 37, né, parte dele, fala muito sobre ouvir o que diz a palavra. No versículo 3, o Senhor perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Acaso há solução para o meu problema? Acaso há solução para essa dificuldade, para essa caixa que eu abri? Acaso há solução? Talvez hoje, no nosso natural, a gente abra essa caixa e fala, já não tem mais jeito. Vamos pular essa página. Será? Aí Deus diz, profetiza estes ossos e dize-lhes, ossos secos, problemas, angústias, tristeza, rejeição, desânimo. Tudo que vocês possam imaginar que possa estar nessa caixa aí, falta de perdão, profetiza estes ossos. Amém? Ouvi a palavra do Senhor. Falando sobre a importância da palavra, antigamente a palavra tinha outra conotação. Antigamente os acordos eram feitos somente mediante a palavra, né? E a gente não precisava ir no cartório, tirar 3 vias carimbadas, autenticadas, assinadas. Você pega um documento, tem lá 300 carimbos, né? Antigamente não era assim, era na palavra. Isso era importante. Aí você falaria assim, eu te pago no final do mês. Você poderia ter certeza que você ia receber. Hoje, se deu lugar no põe na conta do Abreu, se ele não pagar, todo mundo sabe, né? Misericórdia de nós. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não, como diz em Mateus 5,37. Nós não nos corrompemos por jargões desse mundo. Nada contrário à palavra de Deus. Nós somos boas pagadoras, amém? E eu sou daquela, gente, que enquanto eu não pago o último centavinho, às vezes você compra uma coisinha ali, né? Uma maquiagem, uma coisa, enquanto eu não pago o último centavo, não sossego. Nós temos que zelar pelo nosso testemunho. Não adianta nada você falar, eu sou crente, mas está devendo irmão, não paga, está devendo alguém na rua, né? A gente precisa zelar pelo nosso testemunho. Em Provérbios 18:20 diz, do fruto da boca o coração se farta, do que produz os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Ou seja, há poder nas nossas palavras. A quem você tem emprestado a sua boca? O que você tem falado por aí? Né? Deus me incomodava sobre isso. Nós somos conhecidos também por aquilo que a gente fala. Nós somos conhecidos como o quê? Como fofoqueiras? Misericórdia. Aquela que sabe de tudo o que acontece? Misericórdia. A gente tem falado das pessoas, da nossa liderança. É casa de paz. Agora é célula de aliança. Agora é arraial. Agora não sei o quê. A nossa igreja é uma igreja em movimento. Né? Amém? Então, nós participamos de tudo. Nós nos enraizamos nas coisas. Então, a gente participa de tudo. E o que você tem falado sobre isso? Você está aqui. Muitas nasceram aqui espiritualmente. Amém? E o que a gente tem falado? O que as pessoas têm ouvido de nós? As pessoas, às vezes, lá no nosso trabalho. Nós somos boas referências? O que as pessoas enxergam? As pessoas vão enxergar a nossa igreja através dos nossos olhos, daquilo que nós falamos sobre a nossa igreja. Amém? É a mesma coisa sobre Jesus. O que a gente tem falado sobre Jesus? Às vezes a gente fica tremendo ali. Eu não vou falar nada. Eu poderia falar, eu sei alguns versículos, mas eu não vou falar nada.
mas nós somos usadas para impactar a vida das pessoas. Eu tenho tido privilégio de falar algumas coisas no meu trabalho e as pessoas falam assim, sempre tem alguma coisa para falar. Eu sei que tem, e as pessoas sempre cutucam, né? Eu sei que você tem, está na hora de você falar alguma coisa. A gente não fala qualquer coisa. A gente fala segundo aquilo que a gente tem lido, aquilo que a gente tem aprendido. Nós não estamos ali só para falar, né? Nós estamos ali para ser instrumento. Tudo é intencional, amém? A nossa palavra tem poder tanto para construir quanto para destruir. E, voltando um pouquinho no versículo 2, diz, ele me fez andar ao redor deles, dos ossos, né? Ou seja, precisamos encarar esses ossos secos de frente. Encarar eles na nossa vida, não fugir deles, mas encarar. Não existe cura sem mexer na ferida. Não existe restauração sem você identificar o que precisa ser restaurado. Nessa noite, convido vocês a vocês olharem para a vida de vocês e identificar o que precisa ser restaurado. O que aí está precisando de uma voz profética, ossos secos. Tenha vida. Amém? Talvez, ao olhar seus compartimentos, o que você não quer ver hoje seja do relacionamento com os seus filhos. Gente, não adianta, eu sempre vou falar das crianças, viu? Não tem como. E, falando em filhos, se você ainda não fez, aprenda a olhar seus filhos. Talvez hoje os seus filhos não sejam mais os pequeninos da igreja. Já estão tudo rapaz aí, barbado, moça, casados, né? Algumas aí já são até avós. Mas aprenda a olhar o teu filho. Às vezes a gente passa na correria do dia a dia, a gente só fala, oi, tudo bem, rapidão, e não olha, né? Não sabe a necessidade do nosso filho. É tempo de restaurar e mudar a linguagem. A linguagem é uma coisa muito importante. O que a gente tem falado para as nossas crianças, para os nossos filhos? O que a gente tem validado na vida deles? É tempo de restaurar aquilo que a gente fala. De repente você fala aqui, tem costume de dizer, meu filho é terrível. Mude a sua linguagem. Meu filho até tem uma personalidade forte, mas tem um propósito. Deus vai usá-lo. Amém? A gente ri aí, porque com certeza já falou, né? A gente acaba, né, falando umas coisinhas aí que não deveríamos, né? De repente você fala ali na pressa, calça logo esse sapato, que menino lerdo. Vamos, tá atrasado, a perua vai passar. Mude sua linguagem, olhe para o seu filho, ajude-o. Está vendo que ele está com dificuldade? Ajuda teu pequenino. Agora vai, vamos lá, o outro pé. Você está indo bem. É a nossa linguagem. O que vai adiantar você ficar massacrando a criança, o seu filho, o adolescente? Está todo mundo indo lá para o evento dos jovens. Você não vai? E aí? Né? Vamos mudar a nossa linguagem. Vai lá, vai ser bom para você. Vai edificar a sua vida. Queira andar com quem te leva para perto de Deus. Amém? De repente você fala, está comendo demais, vai virar uma bola. Gente, pessoas não viram bola, amém? Substitua, né? Às vezes a gente acaba falando, já comeu, vai comer de novo. Eu falo às vezes para a Ju, parece que está com chiclete na boca, o dia inteiro mastigando. Aí a gente fala, mais tarde você vai comer outro lanche. Não precisa comer tudo de uma vez agora. Calma, né? Tenha controle. Às vezes a gente fala, come demais essa criança, né? Ou então coisas negativas. A gente trabalha com criança, a gente ouve de tudo um pouquinho, né? Não precisam temer não, viu, gente? Isso é bom. As crianças confiam. E aí a gente ouve, ai, tia, minha mãe falou que vai chamar o homem do saco para mim. Homem do saco, misericórdia. Aí um dia eu vou embora. Gente, o peso que tem isso na vida de uma criança. Para que colocar medo na vida da criança? A criança precisa se sentir segura. Quando eu falo com as mães que levam os bebês lá, aí leva, chega na porta, a criança vê aquele monte de criança, para assim, começa a chorar. Isso é normal. Você acha isso ruim? Isso é normal. Desce, fica um pouco com ele, né? Para
participe, diga o quanto é bom, é específico para ele lá, o espaço. Incentive seu filho. Se você falar, não, vai que você tem que ir, vai que você tem que ir. Quem é que gosta de ir num lugar empurrado? Quem gosta? Levanta a mão. Ninguém, né? Então, para que fazer isso com a criança? Né? Todo mundo tem o seu tempo. A criança também tem o seu tempo. Às vezes é lógico que a gente quer. Ai, não, tem que ir porque eu quero ouvir a palavra. Então, só que você precisa dizer para ele, vai lá, você também vai ouvir a palavra. É de uma forma diferente. Não é? Amém. Na correria do dia a dia, nós não notamos a necessidade emocional dos nossos filhos. Não importa a idade que ele tenha. Suprimos a necessidade física, comida, roupa, transporte, mães turistas aí, né? Leva para a escola, leva no médico, leva não sei aonde. A gente supre tanta coisa. E será que a gente está suprindo os nossos filhos emocionalmente, tendo tempo de qualidade? Às vezes você fala, ai, mas eu trabalho o dia inteiro. Não tenho tempo para essas coisas. Nós temos que ter tempo para os nossos filhos. Não estou falando de tempo de, ai, vou ficar 1 hora, vou ficar 2 horas. Um tempinho que você ficar, seja específico com ele. Fique com ele. Eu até tenho um testemunho rápido sobre isso. Enquanto eu preparava essa palavra, eu estava no quarto, lendo, anotando, né, aquela coisa toda. Aí a Ju entrou no quarto, assim, um bico quilométrico. Eu falei, ué, o que houve? Ela falou assim, o papai não quer jogar comigo. Quem conhece o Fábio sabe que ele joga, pula, rola, tudo que vocês imaginarem com a Ju, ele faz, né? Nisso ele é excelente. E ela chegou bicuda, ele não quer. Aí eu falei, filha, botei as coisas do lado, falei, deita aqui com a mãe. Você precisa entender que cada um tem o seu tempo. Agora o papai está assistindo um filme. Depois que ele assistiu o filme, ele pode brincar com você. Eu falei, vamos ler um livro? Aí ela pegou um livro, ela gosta lá das princesinhas de Deus, e vamos ler. Eu falei, eu seguro o livro, você lê. Gente, não deu 5 minutos. Ela leu uma das histórias, o bico sumiu, e o coração dela foi curado. 5 minutos, não deu nem 5. Foi um tempinho de atenção. A nossa correria, ela é diária, todos os dias a gente corre, mas não custa nada a gente parar um pouquinho. De repente, você não tem uma criança pequena em casa, mas você tem um filho adolescente. Você está conversando com o teu filho? Você sabe o que ele está passando? Quais são as angústias? Se está sofrendo algum tipo de bullying na escola? Às vezes a gente não tem tempo. Só que lá na escola ele vai ter boas companhias e nem tão boas companhias. A gente precisa cercar os nossos filhos de atenção, de cuidado, de carinho, conversar. Muitas vezes a gente não tem tempo de conversar. Eu trabalho em escola infantil, né, municipal, e a gente vê que às vezes as mães chegam correndo, deixam a criança e não se preocupam muitas vezes com algumas coisas que é tchau, meu filho, fica com Deus, né? Passa um dia divertido. Nós fizemos uma experiência de cinema na escola e aí eu fui a criança. Aí a mãe veio, tá bom, vai, tchau, embora. Aí eu olhei assim, aí eu vendo, né, essa minha colega de trabalho como minha mãe, saindo assim, ó, me deu uma tristeza tão grande. Eu falei, gente, me pus no lugar da criança. Ela nem tchau, ela falou. Tem nem tchau, né? Aí eu vejo assim, validar sentimentos. Às vezes a criança chega para a gente, o nosso filho chega, ai, hoje não foi um dia bom. Ai, hoje não foi legal na escola. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. E você às vezes está lá, fazendo comida, lavando roupa, limpando tudo, e você não para ouvir, você não dá atenção. A criança precisa disso, o adolescente precisa disso, precisa ser ouvido. Adulto também, viu? Tem adulto que às vezes vai chorar lá no colo da mãe, né? Ai, hoje eu não estou legal. E a gente está sempre precisando de um colo, não é verdade? Quem não gosta de um colinho, né? Amém. E dizer que a gente sempre vai ter tempo é uma ilusão, né? A gente tem tantas coisas para fazer no dia, né? Ter tempo para parar e ficar lá e ouvir todas as histórias e tudo mais
É ilusão. Mas o tempinho que a gente separar já vai ser bom. Já vai ser curativo para a vida dele. Amém? Vocês estão me entendendo? Amém. E isso não tem nada a ver com eu ser pedagoga ou não. Que eu ouço muito, mas você é pedagoga. Mas a minha casa, a Ju, não precisa de pedagoga, ela precisa de mãe. Né? Então, não precisa ser formado em pedagogia, em neuropsicopedagogia, em nada disso. Se eu sou mãe, eu tenho que dedicar o meu tempo a ela. Amém? Não tem a ver com pedagogia. Às vezes a mãe corrige o filho na minha frente. Desculpa, você entende mais que eu disso, mas tá me deixando doido. Quem entende do seu filho é você. Não sou eu, é você. Toda mãe conhece o filho que tem. Cabe a nós, mães, né, que hoje a gente só está com as mulheres aqui. Cabe a nós a orientar os nossos filhos. Às vezes você traz para a igreja e fala, lá ele vai ouvir uma palavra, lá ele está aprendendo. E em casa? Né? Começa lá em casa. A gente tem criança acima de 7 anos e a gente pergunta, cadê sua Bíblia? Não tenho, esqueci, está no carro. Aí você fala assim, mas você tem que trazer a Bíblia para a igreja, como é que você vai ler? Cadê seu caderno para anotar? Nós, mães, temos essa função, queridas, ensinar, incentivar os nossos filhos a leitura da palavra. Às vezes a gente vê tanta foto, tanto vídeo de bebezinho com livrinho, não é? Não é lindo? É lindo, mas a gente tem que permanecer nisso. Não é porque cresceu que vai deixar de ouvir, que vai deixar de ver. Cabe a nós, a responsabilidade é nossa, enquanto mães, enquanto pais, enquanto família. Amém? Se você não está conseguindo, às vezes a gente, ouve algumas mães, mas eu já não sei mais o que fazer, já tentei de tudo e não consigo. Peça ajuda ao Espírito Santo. Ele vai te orientar. Não é fácil ser uma mãe calma, que não grita, né? Que é toda centrada. Não é fácil, mas a gente vai buscando isso em Deus. Ter moderação, ter equilíbrio. Tudo que é demais é ruim. Não o amor, mas tudo que é demais, você grita demais, você agitada demais. Tem equilíbrio. Equilíbrio é tudo de bom na vida de uma pessoa. Temperada, nem muito, nem pouco. Mas ali, vai ser benefício para a sua casa, não só para os filhos, mas para o bom andamento da sua casa. Amém? No compartimento casamento, aí você foi lá e abriu a caixinha do casamento. Aí você fala, tá beleza, 21 dias, deu certinho. Fiz todos os dias. Tá, e como foi falado aqui, acabou? Não. É diário. O que é um ato de amor? É você cuidar, é você amar. Às vezes, esses dias eu falei para o Fábio, acho que você nunca imaginou, né? Que eu arrumo a sua parte do guarda-roupa por cor e por tipo de blusa, né? Ele olhou e falou, não. É uma coisa que eles não vão perceber. Aí eu falei, vem cá ver, do mais claro para o mais escuro, camisa com gola. Eu sei que tem umas pessoas assim também. Manga longa, terno. Isso é amor também, é cuidado, né? Às vezes você falar que não é assim, né? Você lavar a roupa, você organizar. É tão bom a gente ver, né? O marido ali bem cuidado, não é? É um ato de amor também. E aí você fala, mas eu postei lá meu chocolatinho. Não é só chocolatinho. Sabe por quê? Porque o dia a dia não é só chocolatinho. Tem o dia bom, mas também tem o dia mau. Sabe aquele dia difícil? Então, nesse dia você precisa permanecer. Fácil? Não é. Mas a gente precisa permanecer. A gente precisa muito mais ser lembradas do que instruídas muitas vezes. Porque saber a gente sabe. A gente só não pratica. Não é verdade? No compartimento Vida com Deus. Aí você abre e fala, isso aí tá tudo certo. Estou no culto aí, quinta, sábado, domingo, na célula, né? No culto, no momento de oração, estou sempre aí. Só que aí eu te pergunto, será que está tudo ok? Mesmo você só vem como você vai para o trabalho? Antigamente batia cartão, né? Agora é digital, que chiqueza.
Ou então nem essa, só assina o ponto, né? Aleluia. Você só assina o ponto. E aí a gente vem como vai para um trabalho. Fica no automático. Hoje é quinta, hoje eu sei que tem culto. Então, tudo bem, vou para o culto. Sábado eu sei que tem culto, vou para o culto. Domingo a mesma coisa. Mas e aí? Né? O que isso tem acontecido? A gente tem ouvido tantas palavras vindo daqui que são bênçãos, né? O alimento tem aqui. E o que a gente tem feito com essas palavras? Tem só ouvido? Tem que gerar mudança em nós. Não é verdade? Tem que gerar algo em nós. Não pode ser só uma palavra ouvida. A gente tem que analisar essa palavra e colocar em prática. Às vezes a gente vem, recebe oração, agradece a Deus por aquilo que Ele fez naquele culto, que foi um culto tremendo, abençoado. E ali, depois, quando você tem a oportunidade de praticar, o que você faz? Às vezes não faz nada, né? Passou unção. Gente, é uma unção recebida. É algo que está aqui, ó, desceu para cá, a gente recebeu, vamos colocar em prática. Amém? E, ministerialmente falando, muitas aqui, logicamente, servem ao Senhor, servem aqui no ministério. E aquelas que serviam e já não servem mais? Por que parou? O que aconteceu? Não é para questionar você e te apontar o dedo, mas para que você se lembre de onde você estava, o que Deus fazia naquele tempo. Hoje, o que Deus está fazendo? Às vezes você vem aí, senta, ouve uma boa palavra, que bom, amém, e tchau. Né? Nós precisamos servir aos outros também. Né? A gente precisa estar aqui servindo ao Senhor ministerialmente também, porque nós sabemos que todas aqui têm capacitações. Todo mundo aqui tem algo, né, guardado aí, fala, eu tenho, mas eu tenho vergonha. Né? Semana passada eu fui procurada por uma moça e ela falou assim, eu até tenho vontade, mas assim, eu tenho um pouco de vergonha. Falei, a gente precisa transpor isso, sabe? Pular esse obstáculo e além, sabe? Realmente se entregar nas mãos do Senhor e falar, o que queres que eu faça? Né? O que o Senhor deseja que onde o Senhor quer me usar? Amém? Então, a gente não pode ficar parado, estacionado, a gente precisa ir além. Água parada só atrai mosquito da dengue. Amém? Movimente-se. É engraçado, mas é verdade, gente. Você ficar parada, só mosca. Só coisa ruim. Vamos movimentar, vamos nos envolver. Arrisque-se. Você tem dons e talentos. Multiplique-os. Deus, Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Às vezes você fala, mas eu acho que eu não vou dar conta. Vai sim. A gente tem que mudar a nossa linguagem sobre nós mesmas também. Muitas vezes a gente fala, eu não consigo, eu não dou conta, eu não tenho tempo, eu não sei fazer. Tudo em mimimi. Né? Vamos mudar a nossa linguagem. Talvez eu não consiga agora, mas eu vou conseguir. Eu vou além. Amém? No compartimento do perdão. Tá tudo beleza? Né? Não tem nenhuma pendência com ninguém? Se tem, conserte-se. Livre-se. Livre a sua alma de carregar pesos desnecessários. A gente fica, às vezes, com uma bagagem pesada, difícil. Quem é que consegue andar com peso nas pernas que te puxam para trás? Libere o perdão. Libere. Se você precisa pedir perdão, peça. O orgulho não pode ser maior do que a vontade de Deus sobre a sua vida. Amém? Vasculhe as caixas aí na sua vida, os compartimentos. No versículo 7, Ezequiel diz que profetizou conforme foi ordenado, e os ossos se juntaram, nasceram tendões, carnes e peles sobre eles. Mas não havia neles o espírito. Eles tinham forma, mas não tinham vida. Você já identificou algum vale aí na sua vida? Talvez não seja um vale de ossos sequíssimos, mas já está começando a ficar seco. Você identificou esse vale? Ele tem forma, ou seja, você sabe o compartimento que ele está. Você sabe aonde está. Você sabe o que é, embora você talvez não queira mexer, mas você sabe.
Deus poderia ter soprado um vento naquele momento, naquele momento. Mas no versículo 9 ele diz, profetiza. Deus é Deus. Na primeira vez que Ezequiel falou, ele podia ter soprado um vento e ter tido, vida naqueles ossos. Mas Deus fala, profetiza. A palavra que vence a morte está na sua boca. A palavra que vence doença está na sua boca. A palavra que muda situações, que renova, que faz novo todas as coisas, que restaura, está na sua boca. Amém? E por que a gente não usa? A gente usa a boca para tanta coisa, falar tanta coisa. E por que a gente não usa? A gente não profetiza? Às vezes a gente fala assim, a gente põe o problema maior do que aquilo que Deus está falando. A gente toma aquilo para si e fala, ai, estou tão desanimada. Profetiza. Não, eu sou uma mulher ágil. Sou uma mulher que levanta, que vai à luta, que faz, que acontece. Amém, meninas? Desânimo não é para a gente, não. Amém? Amém? Amém. No verso 10 diz, o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé como um exército, restaurado. Agora, as coisas ocupam seu devido lugar. Estão estabelecidos sobre a terra. Eles têm forma e vida. Toda a sequidão foi embora. Agora nós vemos Israel renovada. Quando Deus fala, profetiza, Ele está falando para você, seja ousado, abra sua boca. Mediante qualquer problema, nós podemos muito mais. Você tem sonhos a realizar? Amém? Declare o dia de vê-los realizado. Está chegando, está cada vez mais perto. A Cláudia falou aqui do sonho dela de viajar. Aconteceu. Por que não vão acontecer os nossos sonhos? Se eles estiverem alinhados à vontade de Deus, eles vão acontecer. No tempo dele, enquanto isso, a gente vai semeando boas sementes. A gente vai regando aquilo que a gente já plantou. E nós vamos com o nosso olho fixo naquilo que Deus tem. Fixo na promessa, como um exército, em pé, em forma, restaurado. Amém? Você quer ver a mudança na vida de alguém? Com certeza, muitas pessoas aqui levantariam a mão e falar, eu gostaria de ver na vida de alguém da minha família, de alguém do meu trabalho. Não olhe com olhos naturais. Às vezes as situações são ruins, a gente olha para a pessoa e fala, puxa, mas de novo desse jeito, tá de novo assim. A gente tem que mudar a nossa linguagem, olhar como Jesus olharia. Será que Jesus ia falar para você, mas você está de novo assim? De novo. Está na hora da gente olhar com os olhos de Jesus, não olhar o que pode ter acontecido. De repente é uma pessoa que bebe demais, aí você fala, nossa, bebeu de novo. Uma pessoa que fuma, nossa, está fumando outra vez. A gente precisa olhar além disso, olhar que tem potencial. Amém? Os nossos olhos não podem estar fixos no erro das pessoas. A gente tem uma facilidade muito grande de olhar o erro das pessoas. A gente precisa focar naquilo que Deus tem planejado para ela. A gente tem que caminhar com fé, com esse olhar. Amém? Você quer ver as portas se abrindo? Não murmure pela porta fechada. Não murmure por aquilo que você talvez tenha perdido. Perdeu o emprego, não deu certo alguma coisa. Não murmure por isso. Pelo contrário, que a gente se posicione frente à dificuldade, que a gente vá além, que a gente rompa os limites, que a gente não pare por qualquer dificuldade. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós vamos além, nós caminhamos além. É tempo de Deus fazer na nossa vida aquilo que talvez a gente só tenha aqui no coração, não tenha externado, não tenha falado, mas a gente talvez tenha falado só para Deus, e Ele tem visto talvez aflições do seu coração, aquilo que você está passando. Talvez eu não conheço, não sei qual é a sua caixa, não sei qual é o compartimento aí que esteja precisando de um sopro, mas Deus conhece seu coração, Ele sabe o que você precisa.
Você tem promessas? Amém? Creia e confie. Haja assim, creia e confie. Eu tenho promessas para a minha vida. Né? A palavra de Deus ela é tão riquíssima, né? A gente ouve, a gente lê tanto sobre promessas, pessoas que tiveram, né, promessas alcançadas. Se você tem promessa, você não pode ficar sentado. Você tem que caminhar com quem está ali, está chegando a minha promessa. Às vezes é um filho que você deseja, está chegando a sua promessa. Ela vem no tempo de Deus. Em Eclesiastes diz que tudo Ele fez formoso no seu tempo. Vamos esperar, aguardar o tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito. Amém? Deus age no tempo dele. Em Isaías 6:8 diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui nós vimos na ministração um exército formado, um exército alinhado, que teve um sopro de vida sobre os ossos, né? O Senhor soprou sobre estes ossos e eles tiveram vida. Onde está a caixa de ossos secos que você tem? É tempo da gente profetizar sobre isso. Profetizar sobre situações contrárias que vão acontecer e que acontecem no nosso dia a dia. Mas profetizar com fé, mudar a nossa linguagem, né? Sem murmuração, sem resmungar, mas olhar com olhar fixo na promessa, naquilo que Deus tem para nós. Amém? A gente sempre fala: eu tenho promessa, eu tenho sonho. Qual é? Deus gosta de ouvir de nós, da nossa boca. A gente fala tanta coisa, né? Deus gosta de ouvir de nós. Eu falo que Deus fala muito comigo quando eu estou lavando louça. Não sei o mistério da louça que tem lá, mas tem. E Deus fala com cada uma em um determinado lugar. Talvez o seu não é na louça como é no meu, né? Mas é em algum lugar. E a gente abre o nosso coração para Deus e Ele age. A gente tem o nosso momento de intimidade com Deus e Ele fala conosco. Ele responde. Para estar aqui não é uma coisa fácil. Não é uma coisa que eu falo: uau, estou bem, estou de boa, né? Só a gente sabe quanto tempo, quanto balançou as pernas para estar aqui, né? Mas Deus tem algo para nós. E como Deus fala comigo na janela, lá, lavando a minha louça, talvez não seja algo prazeroso para todas aqui, mas é algo que ali eu fico ali e Deus vai ministrando no meu coração. Todo mundo aqui precisa ter esse tempo com Deus, esse tempo de qualidade com Deus. De orar, de falar para o Senhor quais são os seus desejos, quais são os seus sonhos, quais são os seus planos. Às vezes pessoas sabem, mas você não falou para o Pai. Né? A gente fala, a gente chora, a gente conta as coisas, né, para alguém do nosso lado, mas a gente às vezes não fala para Deus. Ele é o primeiro. Ele tem que ser o primeiro em tudo. Contar para Ele. Se necessário, você conte para pessoas, mas para pessoas certas. Não é para qualquer pessoa. Para pessoas certas, pessoas que vão ouvir e vão te ajudar em oração. Nós não contamos tudo para qualquer pessoa. Amém? Amém. E nessa noite eu gostaria que vocês tivessem isso bem claro no coração. Como eu falei no início, quando Deus falou comigo, vale de ossos secos, eu falei: Deus, o que é isso, né? O que o Senhor deseja? E Deus falou bem claro: é tempo de remover, de sair da sepultura, de você ficar enterrado em coisas que não te agregam valor, ficar enterrado em coisas que não te agregam nada, né? Um corpo sem vida não tem mais possibilidade, não tem mais possibilidade do amanhã. Hoje aqui nós estamos vivas, amém? Talvez um pouco deterioradas por alguma coisa que aconteceu na vida, machucada, ferida talvez. Mas o Senhor diz: abra a tua boca e profetiza. Faça nova todas as coisas. É Ele que diz isso. Age, porque Ele é Deus. Ele podia ter soprado um vento, mas Ele falou: posicione-se. Abra sua boca, profetiza. Vá além, rompa teus limites. Às vezes o seu limite é ficar quieta e só remoendo aquilo que está ruim.
Deus não nos chamou para ficar remoendo nada. Pelo contrário, para que a gente identifique o que está de errado e que haja mudança, que haja restauração, que a gente seja curada, acima de todas as coisas. Pessoas curadas curam pessoas, né? São usadas para curar pessoas. Quando a gente vê aqui a volta de um encontro, que coisa linda que é, né? Pessoas curadas, pessoas transformadas, o rosto muda, a postura muda, né? E é algo tão assim que a gente fala simples. Não, porque a gente está falando do poder de Deus, mas pessoas estão ouvindo a palavra, passam o final de semana recebendo a palavra de Deus, muitas vezes conhecendo a palavra, e tem a vida transformada. Pessoas chegam aqui e têm uma liberdade de pedir perdão, né? De falar, eu te perdoo, ou então me perdoa, tem liberdade para isso, porque está na casa do Pai. E na casa do Pai a gente se sente à vontade, né? Pisa no sofá, né, pastora? Na casa do Pai a gente fica à vontade. E isso é tão bom. E a gente vê pessoas restauradas. E para nós, às vezes, que não fomos no último encontro, talvez, né? O que tem acontecido com a gente? Por que a gente não busca isso? Nós não podemos andar no raso. Nós temos que mergulhar mais fundo, cada vez mais fundo, né? Não é o suficiente quando as coisas são relacionadas a Deus. A gente tem que ir além, ir no mais profundo. Amém? Que a gente precisa ter isso como alvo na nossa vida. Não ficar mediano, metade. Tá bom como tá. A gente precisa buscar mais, procurar mais, servir em amor. Amém? Que nem eu falei para as meninas. Nós vamos servir hoje essas mulheres, então a gente precisa servir da melhor forma que a gente puder. Um abraço cura, um abraço restaura, porque eu já ouvi pessoas falando, nossa, nunca fui abraçada dessa forma. Isso é o amor de Deus que é derramado em nós, e quando o amor de Deus é derramado em nós, nós transbordamos para os outros. Talvez você tenha ouvido alguma coisa aqui que você talvez não tenha gostado muito. Principalmente quando eu falei sobre a nossa linguagem com os nossos filhos. Então, às vezes você fala, isso é difícil de fazer. Não dá. Dá sim. Dá sim. E a gente precisa ser confrontada muitas vezes. Não pode ser só algo que seja passar a mão na cabeça. A gente precisa ouvir algumas realidades, para que a gente enxergue a nossa vida, para que a gente vasculhe as nossas caixas, os nossos compartimentos e olhe onde a gente precisa mudar, onde precisa haver um sopro de Deus. Só que aqui a gente vê que Ezequiel, ele falou diretamente com o Senhor, né? O que é preciso para que esses ossos vivam, né? Lá no início ele ainda fala, né? Aqui. Deus fala, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E aí ele responde ao Senhor, tu sabes. Disse-me ele, profetiza esses ossos e diz-lhe, ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra. A nossa fé vem do ouvir e ouvir a palavra. Quanto mais a gente ouve daquilo que Deus tem para nós, mais nós somos cheias, né? Não ocupe a sua vida com tempos de internet, muitas vezes a gente fica lá, né? WhatsApp, Face, isso aí acaba, né? Nos tomando muito tempo. Quando a gente percebe, nossa, já fiquei tanto tempo aqui, a gente precisa se ocupar daquilo que vai agregar a nossa vida. Às vezes a gente está se enchendo de lixo, de morte, porque são tantos compartilhamentos, nem tudo são coisas boas e positivas, e a gente está se enchendo daquilo. O que tem chegado na sua casa através da sua TV? O que vocês têm assistido? O que nós temos assistido? O que tem entrado em casa? Somos nós que decidimos o que entra. Ninguém vai lá e fala, põe em determinado lugar e assista. Somos nós. Nós temos o poder do controle, como diz o Fábio, o poder do controle, de mudar o canal. Está errado? Pula, a gente sabe. E a gente precisa separar o que é bom para nós. Nós sabemos, muitas vezes, o que é bom e o que não é bom. E a gente precisa se alimentar daquilo que vai nos nutrir. Se a gente pensasse, por exemplo, num saco de batatas,
Você vai comer batatas, você vai escolher a batata, você escolhe aquela bonita, não é? Ou você escolhe aquela podre já? Não, você escolhe a bonita. Então a gente tem o poder de decidir sobre aquilo que a gente quer. Amém? A gente não vai comer coisa estragada. A gente vai procurar comer aquilo que está bom, que vai nos nutrir. É a mesma coisa com a nossa vida no diário. O que vai nos nutrir? O que tem nutrido a sua vida? Conversas? Programas de TV? Internet? O que tem chegado na sua casa? Talvez você fale, não, eu tenho ouvido só pregações. Eu tenho ouvido só pregações. Mas essas pregações estão de acordo com aquilo que você está recebendo aqui? Né? Como o pastor Valdir falou ainda, né? Se você tem uma dúvida, pergunte para o pregador. Muitas vezes a gente ouve pregações e a gente fica na dúvida. Será que é? Será que não é? A gente precisa ler a palavra. Ter esse tempo com Deus. Como que você vai querer ser usada por Deus se você nem conhece a palavra? É o nosso mínimo. Só que Deus sempre está nos encorajando. Você quer mais? Dedique-se mais. Faça mais. Deixe de ficar só sentada. Vai além. Assuma a postura de um exército. E como eu falo até para as crianças lá quando a gente fala de exército, né? Meu pai também é militar aposentado. E eu falo, eu nunca vi meu pai sair de casa desleixado, com o coturno desamarrado, com a camisa toda desbeiçada, né, Di? A gente não vê. Eles são alinhados. Assuma a sua postura, né? Alinhe-se, perceba-se, olhe-se. Não é só olhar no espelho e passar um bonito batom, arrumar o cabelo. Não é só isso, mas alinhe a sua vida. O que está te faltando? Olhe para você e veja o que está te faltando. Aonde precisa haver um sopro de vida? Talvez, se eu falasse de alguns compartimentos aqui, que é lógico que são vários, né? Não dá para falar de todos numa noite. Talvez eu falasse de algum que você fale assim, nossa, esse aí já era. Mas nós ouvimos aqui que só precisa de palavra. Nós falamos da importância da palavra. E até eu falo nos documentos atuais, nas certidões. Se você pegar uma certidão, está escrito lá. O conteúdo é verdadeiro e dou fé. O que as pessoas têm visto em nós? Será que dá para falar que aquilo que você fala é verdadeiro e a gente pode pôr fé naquilo que você está falando? É algo que Deus tem para nós nessa noite. O que você tem falado? O poder da palavra é o poder da palavra de Deus e o poder que nós empregamos na nossa palavra. Né? O que a gente tem falado para as pessoas, como as pessoas têm nos conhecido. O nosso testemunho tem que ser zelado. Nós temos que guardar o nosso testemunho. Então, queridas, nessa noite, que vocês tenham isso mesmo no coração de vocês e vocês sejam abençoadas com essa palavra. Amém? Vamos abaixar. Você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!